Meu Deus, caiu. Parou? É. Tem que transmitir de novo. Uhum. Caiu, gente, voltou agora. Então vamos esperar todo mundo voltar de novo. Puxa, estava tão interessante, caiu no meio. Que coisa. Espera aí que agora a Simone vai entrar novamente. Deixa eu ver aqui. Ela ainda não entrou. Vamos esperar um pouquinho, gente. Coisas da internet. Menino, isso não tinha acontecido ainda nas outras lives. Vamos ver aqui. Deixa, a Simone ainda não entrou novamente. Assim que ela entrar, a gente continua a entrevista. Espero que eu consiga juntar. Aqui, pronto, ela está aqui. Oi, Simone, caiu. Simone, caiu, Isso, voltou. agora já voltou, né? Isso acontece com a internet. Não tinha acontecido nenhuma vez ainda comigo, mas aconteceu. Todo mundo está acostumado, ó, já está todo mundo voltando de novo. Então vamos lá, você estava contando um pouquinho sobre então, a história da alimentação do seu pai, né? Da fazenda. Retomando. Eu estava contando que eu sempre entendi também a comida como identidade, né? Então tinha essa cara do meu pai, né, de comer, e aí eu comecei a criar o meu jeito de fazer as coisas, meu jeito de servir, o meu jeito de... E também era uma forma de criar a sua identidade, né? E, obviamente, eu hoje tenho até minhas teorias em relação a essa ideia do veganismo, vegetariano. Eu fui vegetariana, né? E eu também criei um conceito na minha cabeça por essas formas, né, mais radicais de você se alimentar, sem ter necessariamente uma pesquisa tão, né, comprovada do que é melhor, o que não é, né? Então, eu acabei criando um jeito meu de entender também a alimentação, né? Então, tem essa coisa do meu pai, mas tem futuramente, né, quer dizer, num passado próximo, também uma forma de me encontrar num jeito meu. E aí, quando eu comecei a montar restaurantes e fazer os projetos para restaurantes, eu entendi que a gente tem absolutamente a identidade ali do restaurante, do que vai servir, da comida, né? É simplesmente uma mensagem, né? Você fala bastante nos seus trabalhos todos, eu vejo que você fala bastante desse pensamento crítico de como a gente tem que ter uma consciência. Uma vez a gente já conversou sobre isso e ficou na minha cabeça. Quando você me falou isso uma vez, isso não saiu mais da minha cabeça. Foi uma coisa muito importante. Como o que a gente pensa não é exatamente o que a gente fala e muito menos o que a gente faz, né? Uma pessoa que consegue pensar e falar aquilo que ela pensa e fazer aquilo que ela falou é uma pessoa totalmente inteira e isso é incrível. Ai, não me Né? Então você fala. fala muito nisso nos seus trabalhos. Então tudo isso que você está falando me leva a pensar nisso que você um dia me falou e me leva a pensar como é importante a pessoa ter um pensamento crítico para decidir o que ela vai comer. E eu queria te perguntar, eu queria que você falasse um pouco sobre essa sua ideia, que é interessantíssima, e te perguntar se você acha que o cidadão comum tem a capacidade, a possibilidade de ter um pensamento crítico sobre aquilo que ele come. Olha, então o pensamento crítico, ele é uma no caminho, né, na minha trajetória, fez muito sentido no momento que aquilo que aconteceu. Então, eu vou contando um pouco dessa história, eu acho que dá para entender o que eu quero dizer, né? Eu então fazia esses restaurantes, montava os restaurantes e analisava muito quem estava montando, o que a pessoa queria com aquilo. E
a identidade, que é o caso, o branding, criar toda aquela identidade, tem a ver com a comida. Eu dizia que eu sempre falava que eu fazia a arquitetura da coxinha, né? Porque, Uhum. na realidade, você vai fazer o projeto a partir daquilo que você vai cozinhar num restaurante. Então, tudo se relaciona, né? Tudo faz sentido, ou deveria fazer sentido, né? Então, quando eu fui chamada para fazer um workshop em Israel, e eu acho que ali foi uma grande mudança, sabe? Foi uma quebra de paradigma em todos os sentidos da minha percepção em relação ao que eu fazia, né? E eu tive alunos eu tinha que dar uma proposta, né, de food design para eles criarem. E eram muitos alunos, né, judeus de todos os lugares, né? Então eu tinha aluna etíope, alunos argentinos, russos, enfim, era uma miscelânea. E então o que eu fiz? Eu falei, se vocês tivessem que fazer um coquetel, né, para contar, né, o que é o seu país, né, a partir da Uhum. sua geladeira. Então, eu fiz as pessoas fotografarem a própria geladeira, e, blá, blá, e eles tinham que criar essa comida. E aquilo foi tão engraçado, porque ao mesmo tempo que a gente estava fazendo aquele exercício de pensar como me apresentar através da comida, eles me levaram nos melhores restaurantes dos chefes super Michelin, enfim, todos os chefes mais importantes ali em Tel Aviv e Jerusalém. Uhum. E o que aconteceu? Para mim foi um marco, porque eu entrei num restaurante como se eu estivesse entrando na Dinamarca, como se eu estivesse entrando na Espanha, num restaurante de alta cozinha, e que ele me serviu, eles, né, vários, eu fui nos 4, eles me serviram a comida, 10, 15 pratos, aquelas coisas, e eu falava, gente, mas eu estou em Israel, né? Então, Não assim, vou comer um falafel? não, mas mesmo, e Tô aí, brincando. então, mas é isso, e é aí que eu vou chegar, né? Uhum. Eu comecei a dividir, né, a comida em compartimentos, né? Então, você tem assim, uma coisa que é cultural, né? Então, Uhum. você traz da sua cultura a identidade, né? Então, o falafel, o jeito de servir na rua, ou o que for. Uhum. Você tem também aquilo que é um acordo, né, estético da gastronomia contemporânea. Que este acordo estético dessa gastronomia contemporânea é o que eu questiono. Por que que todos os pratos são parecidos? Então, eu vou trocar o grão de bico, né, ou a Uhum. ervilha do Noma, né, ou seja, de qualquer restaurante renomado na Europa, pelo grão de bico Uhum. no, em Israel. Mas eu não Uhum. vou falar o que está acontecendo, o que tem em torno, né? Então, é como se e isso foi o que eu senti, é como se eu tivesse saindo para ir na floresta da Dinamarca buscar os mushrooms, né? Buscar os meus cogumelos Cogumelos. e trazer a beleza para o meu prato, porque é aquilo que eu vivo, né? Agora, faz sentido num país como o Brasil, com tantas contradições e tantas histórias, e em Israel, como eu estava vivendo, aquilo que você tem muro aqui, muro ali, entra, não pode entrar, todo mundo de armas, meninos jovens. Eu falei, não faz sentido isso. Então, naquele momento, eu pensei, falei, se eu tivesse que contar a história do meu país, né, que história que eu iria contar, né? E que história Como você que ia eu ia contar? ser? Foi o Como Penso Como. Foi o Hum, projeto que eu criei a partir desse questionamento, é, onde você- você conta um pouquinho integra. para as pessoas o que é um manifesto, né? Conta um pouquinho o que é para quem não sabe que está assistindo, por Começou favor. com essa ideia de me manifestar através de um jantar, né?
que aí eu não sabia o que que era. Eu ia fazer um restaurante, mas um restaurante num museu, mas é numa galeria, num espaço cultural. Eu queria contar o que era o meu país através de uma comida que eu imaginava falar alguma coisa, contar alguma coisa, né? Eu queria poder falar através daquilo. E foi todo esse exercício, né, em princípio, pensar o meu país, pensar essas contradições, pensar em Israel, que eu entrei nos restaurantes como se eu estivesse na Dinamarca, como se não tivesse acontecendo nada em torno, né? E eu falava, gente, eu entendi, olha que coisa engraçada, eu até ouvi uma música que chama Na Hora do Almoço, né, que era que você vai para sua família e se supõe numa proposta, né, judaico-cristã, né, você vai para um almoço sempre pensando que você tem que harmonizar, é a paz, né? E não é por acaso que eu faço essa relação com o cinema, porque eu vejo, né? Então você vê filmes que querem questionar, né, coisas através das relações entre as pessoas, elas vão colocar no jantar a questão complicada, sabe? Principalmente no Dogma, né, nessa linha de cinema que tem que jogar as coisas na mesa. Então eu pensei, falei, gente, o cinema é para mostrar o quanto a comida em família dissimula questões Que internas estão escondidas que ali. estão escondidas. E assim é a realidade. E não é por acaso que nós estamos no país como nós estamos e no mundo, né, completamente cegos, sem enxergar as questões mais primordiais, que são as questões sociais, que hoje eu consigo ver. Então, eu saí de uma relação com a alta cozinha porque eu achava aquilo maravilhoso. Só que eu falava, não me sinto bem nesse restaurante de alta cozinha. Eu não acho que essa é a minha história. Eu não acho que é isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar as técnicas, mas para falar outra coisa. E você acha que isso é possível fazer com crianças dentro de uma escola? Como que isso seria possível? As suas gastroperformances, por exemplo, desde a primeira infância, né? Eu fico aqui pensando no nosso projeto e pensando nessa relação que você cria, que é tão intensa, bonita e transparente, né? Olha, eu fico emocionada quando você fala isso. Por quê? Eu espero que tenha uma pessoa, eu tenho uma amiga que ia assistir, mas ela não fala português, então não sei se ela ia entrar na live. Mas ela tem um projeto que chama Filosofia para Ninhos, né? É um projeto vamos dizer que seja a colocação do pensamento crítico na infância. Aprender a pensar. Que é exatamente o que a gente pensa também. Precisamos conhecer essa sua amiga, então. Tem muita sinergia com o nosso projeto. Não tenha dúvida. Ela criou esse projeto e na verdade, é uma brasileira que mora em Barcelona ou em Madrid, eu acho. Eu não a conheço ainda, a pessoa que criou o projeto em si. Eu conheci uma pessoa na Colômbia que estava fazendo a aplicação desse projeto em escolas já, né? Então, parece que aqui no Brasil também tem já, eles vão participar até iam, né? Agora com o coronavírus não se sabe, mas enfim, tinha um projeto de educação, de ideias na educação, né? E ela me convidou, falou, vamos fazer uma integração da comida no projeto Filosofia para Ninhos. Por quê? Eu acho que nós estamos num momento que não estamos conectando as coisas. Então, essa falta de conexão, ou seja, você vai num restaurante 5 estrelas, né? E você não faz a menor... você está dissociado da realidade. Existe uma rede invisível que faz com que a gente... Parece que
industrialização, né, das coisas fez com que várias passagens ficassem invisíveis para a gente. Então, realmente, as crianças, elas não sabem de onde vem aquele filé de peixe que elas comem em casa. Elas acham que vem de uma bandejinha de isopor dentro do Esse ainda é supermercado. isso ainda é mais um assunto, né? Porque então foram vários questionamentos ao longo desses anos dentro desses projetos de gastroperformance que eu chamo de é uma gastronomia expandida nesse sentido, né? De pensar o que é a gastronomia como meio, né? Porque o que ela diz hoje é triste. Eu acho triste. Eu acho o MasterChef, já participei como júri, né, no MasterChef e tal. É divertido, enfim, mas eu acho triste, porque eu acho que é como se só fosse importante virar um chefe gourmet e se deslocar, se destacar, né? É como se isso fosse algo importante, entende? Isso ensina mal, ensina errado, ensina a maltratar as pessoas, né? Para mim, na minha visão, né? Porque é como se quem vai ficar, quem não vai ficar, né? Então você fica torcendo, sabe? É uma distorção da realidade, da sociedade como ela deveria ser na questão da alteridade. E aonde está essa outra forma de gastronomia? E eu não conhecia. E agora eu estou vendo que existem muitos projetos lindos, que são projetos de integração, não de dissociação da realidade. Né? Então, eu vejo a alta cozinha como uma dissociação total da realidade, onde as pessoas elas se mantêm num espaço, né, completamente bloqueado, isolado, né, onde ela cria a própria realidade, né, e conversa com os poucos. Né? E essa situação agora do coronavírus, a gente está vendo que não dá. Né? Então, assim, não adianta. Quanto mais muro você criar, né, vai ter alguma coisa que vai furar esse muro. Porque você vive em sociedade, mundialmente, você vive com pessoas. Então, enquanto isso não resolver, né, que é essa doença social que a gente está vivendo, que a gente vive, né, e a gente vai estar sempre tapando o sol com a peneira, né? É isso, basicamente. Então, eu vejo aqui na minha rua, né? As pessoas são assaltadas, daí coloca então mais segurança, daí coloca mais proteção e mais alarme, mais não sei o quê. Será que é essa a solução, né? Então, eu vejo a comida como uma forma de expressão, né? Como saindo desse lugar, né? Então, assim, óbvio, no campo da arte, meu trabalho ele é mais aceito, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque existe não existe um formato para o que eu penso dentro da disciplina da gastronomia. Né? Como é que você faz um restaurante com pensamento crítico? Quer dizer, eu acho possível. Mas Quando você trabalha o seu food branding, você tenta fazer isso. Eu entendo que você tenta fazer toda uma concepção desde o talher até o prato final, né? Assim, inclusive um dos motivos pelo qual eu resolvi mudar essa forma do próprio trabalho é porque eu enxerguei essa porta aberta, né? E eu tive como cliente o Sesc, né? Então, onde eu fiz a comedoria. E assim, era muito difícil encontrar novamente um cliente. Ou seja, tipo, depois do Sesc, era muito difícil, né, eu ter um novo projeto de branding que eu pudesse ter tanta integridade, né, que eu te falei. Então, entre o que você pensa, o que você fala e o que você faz, é muito difícil você se manter íntegra. Né? Muito. E eu acho que essa integridade é aquilo que a gente tem que buscar. E se a comida não fala essa integridade, ela também
ela se mostra dessa forma. Uhum. Agora, você acha, então, eu tinha feito essa pergunta antes, a gente acho que divagou para outras coisas. Você acha que um cidadão comum, ele tem essa possibilidade de ter esse pensamento crítico em relação ao que ele come, as escolhas, ele tem essa... Olha, é muito engraçado. Eu falei que eu ia criar a GNU. A GNU é a ONG ao contrário. Guinou. Ah, GNU é a ONG ao contrário. É para ensinar rico. Não é para ensinar, né, pessoas, cidadão comum, vamos dizer assim. Né? Ou sim, seja, pessoas que não têm essa a gente está... A gente vive... acesso, esse acesso. Exatamente. Então, nós estamos num problema oposto. A gente tem que ensinar, né, o rico que existe o outro. Né? Eu acho que dentro a comida, por isso que às vezes eu falo comida de rua é pátria. No manifesto tem até. Eu ia pedir para você falar sobre essa frase, que é comida de rua é pátria, processos, ingredientes, história, que está no seu manifesto, né? Fala um Então, pouquinho para gente, que essa frase é bem importante, né? No que a porque gente está vivendo agora. exatamente, porque eu falo nem a alta cozinha nem a comida de lata, né? Quer dizer, você tem os dois contrapontos, né? E dois problemas, né? Na dissociação da vida, dos desejos, das coisas que as pessoas fazem para um bem comum, né? A indústria alimentícia, ela nasceu de pesquisa para a guerra. Ninguém foi pesquisar para a saúde. A nossa indústria é baseada na pesquisa para a guerra e para a conquista do espaço, enfim. Mas ela nunca foi para a saúde. Ou seja, Muito pelo contrário, né? muito pelo contrário. Então, a gente tem dois contrapontos: a alta comida e a comida de lata. Né? Então, eu falo, exija a culinária sensível. Né? Então, A comida de verdade, né? no meu manifesto, então, o homem comum ele está mais próximo da sensibilidade, né? Do que aqueles que não se consideram tão comuns. Né? Entendi. Não, adorei a sua resposta, porque na verdade as pessoas pensam exatamente o contrário, né? O tempo todo que, é claro, existem os desertos alimentares nas periferias, que as pessoas não têm o acesso a esses alimentos frescos e tudo mais, mas a consciência de que tem que se comer alimentos frescos, todo mundo pode ter. Pode ser o cidadão comum, aliás, muito mais do que realmente o que você está falando, esses cidadãos que têm mais acesso a tudo, né, e que não estão enxergando essa dissociação que você fala. Eu vejo assim nas aulas do Comida e Cultura, uma vez eu estava dando aula para umas crianças que têm um poder aquisitivo alto e tudo mais, e levei um peixe para fazer numa folha de bananeira, um peixe inteiro para a gente fazer. E as crianças olharam aquilo, parecia que elas estavam vendo assim uma coisa de outro mundo. Nossa, mas é de verdade. Ele tem olho. E não são crianças que não sabem o que é um peixe, né? Que nunca viajaram, que não... mas elas dissociavam o animal peixe daquele peixe que elas comiam num restaurante ou num jantar na casa delas, né? Esse é Foi um muito outro interessante assunto. o que você Não, falou. esse assunto é incrível, eu adoro, porque eu acho que é um assunto muito importante também, né, dentro porque o pensamento crítico dentro da gastronomia, ele se dá mais em relação à sustentabilidade. Ele não se dá enquanto forma estética e expressão através da estética gastronômica, né? É meio complexo, mas é isso. Você tem já consciência em relação ao o que vai ser o futuro da alimentação, né? Então, aquilo que deveria ser uma preocupação comum, né? Do que é o alimento na sociedade. Ou seja, uma das coisas que eu lembro que é uma estatística muito complicada, né? O mundo consome 4%
da diversidade de alimentos do mundo. É isso mesmo. Isso é dá vontade de chorar. Dá vontade de chorar. Por As quê? commodities. A gente come commodities. Porque se você consome 4% da diversidade, a tendência a desaparecer o resto É muito grande. é claro. Uhum. Então, assim, existe já esse pensamento crítico, vamos dizer, nesse sentido, mas que é algo usado muito mais como marketing do que como solução, né, para a sociedade. Então, eu vejo a gastroperformance, a gastronomia expandida, ou projetos que estejam alinhados com propostas sociais de forma muito mais interessante hoje, porque você tem mil propostas, mas a gente, quando está focado nessa coisa da alta gastronomia, o melhor vinho, né? A questão do vinho, para mim, foi é muito complicado, porque eu olhava muito o lado de você, quando você vê a comida ou a elaboração do vinho e todas essas coisas de uma forma técnica, é lindo. Mas quando você vê a dissociação da realidade em relação aos acessos que as pessoas têm a isso, né, passa a ser algo completamente fora do desejo de ascensão social e não do interesse pela técnica, sabe? E isso começa a se confundir. Né? Então, vou entender de vinho. Gente, me dá uma tristeza, me dá uma deprê quando eu penso nisso, sabe? Hoje, né? Eu não estou te falando que eu não passei por todas essas fases, tá? Então, Sim. eu não condeno, não estou ao contrário, que eu passei por todas essas fases até chegar nesse momento que eu estou, que para mim a gastronomia ela passou a ter um outro significado, né? Então, a comida em si passa a ter uma materialidade possível de se trabalhar como forma de expressão, né? E a performance artística também, porque é como eu tô te falando até como que eu fiz essa. Eu sei que está uma pergunta na frente o que eu vou falar, Não faz mal. mas é algo que cabe aqui, né? Porque eu falei, será que só eu estou pensando que a comida traz mensagem, né? Eu vou pesquisar, né? Vou dar uma olhada na história para saber, para entender de onde vem isso. E aí foi muito legal, porque eu falei assim, gente, o padre é um performer. Isso é a coisa mais interessante do mundo. Ele usa o ritual da missa com a questão do pão, do vinho, para dizer a mensagem dele. Ele que está passando uma mensagem. Se ele é um gastroperformer, por que eu não posso ser uma gastroperformer com uma outra mensagem? Né? Então, ele tem não tem a música na missa? Tem a música, as pessoas performam, elas ajoelham, elas levantam, elas colocam a mão, elas dão a mão, elas cantam, E elas elas comem comem. a hóstia. Não, elas comem o corpo de Cristo. Corpo É de Cristo. antropofágico. É um ato antropofágico, porque na Igreja Católica existe a transmutação. Você está comendo o corpo e não a representação simbólica do corpo. Né? Então, existe uma contestação em relação a isso na Itália, né, em Assisi, que não era Jesus que estava lá, e sim uma representação simbólica. Né? E aí teve que acontecer um milagre e aparecer Jesus em carne para que aquilo fosse entendido como uma transmutação e não uma representação simbólica. Né? Então, é muito importante esse ritual, porque ele te pontua a cada vez o seu lugar naquele universo que te traz essa mensagem. E que na verdade, acolhe no sentido de você estar dentro daquele grupo, daquele espaço, daquele pensamento, daquela religião.
E eu, quando comecei a entender, né, como que a força da comida, né, porque isso é muito forte, né? O ritual em si é muito forte. E como que você vai lá e come o corpo e bebe o sangue e não está fazendo nem essa relação na sua cabeça? Por que que Uhum. é um ritual antropofágico e você não enxerga, né? Como que o vinho e o sangue, né? Então, é muito rico. A gastroperformance é uma porta aberta, né? Para qualquer pessoa. Então, aproveitando, a gente tem pouco tempo, eu poderia ficar horas aqui te ouvindo falar sem nem perguntar nada, mas eu vou te perguntar sobre. Você participou de uma exposição, Comida de Guerra, né? Onde vocês trouxeram os insetos como uma forma de proteína possível para alimentação no futuro. Então, com essa história agora da Covid, da pandemia, eu queria que você falasse um pouquinho o que você pensa sobre isso, né? Olha, eu vou falar sobre uma coisa que eu acho interessante, que tem a ver com isso, mas não é muito, acho, o que você estava imaginando. Hum. Esse projeto foi desse grupo do qual eu faço parte, que chama Food of War, Comida de Guerra. É um coletivo de arte, né, multidisciplinar. E nós fazemos essas exposições onde a gente cria, né, situações performáticas para contar alguma coisa que nos inquieta, né? E nesse caso a gente foi pesquisar sobre, chama Insect Flesh, é carne de inseto, né? A exposição. E na minha pesquisa, né, eu me diverti demais, porque eu entendi, né, teve uma questão aí com essa coisa do veganismo e tal, que as pessoas protestavam contra comer o, a Isso. cochonilha. Não, então, é engraçado essa história, porque o meu projeto no caso, no México, esse projeto, ele era uma grande cochonilha feita de gelatina vermelha, de morango. E dentro das gelatinas de morango tinha os insetos comestíveis, né? E aí, a coisa mais divertida é o seguinte, a gelatina é feita com um estabilizante, com corante estabilizante, e esse corante é um corante que faz muito mal. E só que, por outro lado, ela era feita de forma natural com as cochonilhas, que eram uns Uma espécie de praga, não é? exatamente, De vegetais. exatamente, que dá no nopal, no cacto, né? Então, isso foi E descoberto. ela que faz a pigmentação. É ela que pigmentou durante muitos anos, foi moeda de troca, né, dos europeus com os latinos, especialmente no México, né? Uhum. E aí, eu acho muito legal esse momento que a gente está hoje, né, vivendo nesse país, essa loucura política, né? E aí que a minha relação com o meu projeto é aí, como que nós estamos mal informados em relação a Uhum. tudo. E como as pessoas se aproveitam dessa má informação para tirar proveito político, né? É uma tristeza você tentar se candidatar em função da morte das pessoas. É uma coisa deprimente, né? Então, e o que eu acho engraçado é que os veganos, eles protestaram contra o uso desse corante vermelho, né, nas gelatinas. Então, eles criaram o artificial, que dá câncer. Entendeu? Que Então, loucura. então o que é melhor? Você comer o bicho que é natural, né? Ou comer um Um corante corante artificial. artificial que dá câncer, né? Ou seja, as coisas começaram a se relativizar, elas são mais relativas. E eu acho que isso é o lado positivo do que a gente está vivendo do coronavírus, né? Porque as pessoas estão se informando. E eu acho que a informação, ela não vai, infelizmente, ela acaba tendo que essa aqui encaixa nesse lado, essa encaixa naquele, essa encaixa naquele, mas não é.
as coisas são bem mais complexas do que, né, dividir, compartimentalizar para a política, né? Simone, putz, eu tenho um monte de perguntas ainda para te fazer, só que como faltam só 15 minutos e tem um monte de gente querendo fazer pergunta também, eu vou direcionar um pouquinho para o público. Se der tempo, a gente volta para as nossas perguntas aqui. Tem aqui a Arlete perguntando o que você acha dos programas de cozinha em televisão, você já tinha até falado, né? E particularmente dos mini chefs. Quer dizer, que acho que é o MasterChef para crianças, né? Você já falou um pouquinho o que você acha, né? Triste, mas particularmente Olha, para crianças. eu acho deprimente, né? Eles já mudaram, houve uma reação muito forte da sociedade em relação ao MasterChef em si, né? Uhum, Porque é quase que como as pessoas têm um interesse aí meio sádico, sabe? De como que as pessoas vão maltratar o outro que não entende, né? É assim, uma coisa que eu não compactuo mesmo. uhum. Eu acho triste, né? Nós também não. Quero deixar claro que o Comida e Cultura, pelo contrário, acredita na educação alimentar desde a primeira infância e nunca na competição, né? É triste mesmo e deprimente. E por que é triste essa coisa da gastronomia dessa forma, que muitos chefes já vieram falar comigo, muitos mesmo? Porque você forma a pessoa para ser aquele que é um, só que ele não vai ser, porque só tem um lugar. Então você imagina que deprê, né? Quantas pessoas se decepcionam, Pois quantas é, e pessoas enquanto que comida tem que ser uma coisa de cooperação, né? É deveria, uma né? coisa, deveria ser, né? Então, É o contrário do que eles pregam ali, né? então, Olha, tem gente perguntando para você se você está com saudade de Madrid. Só ah, então, Madrid, inclusive eu fui fazer esse projeto, eu participei do MasterChef de Madrid, né? E eu falei para o embaixador, na época, eu falei assim, ele falou, você vai participar amanhã do MasterChef? Eu falei, não, eu não quero, eu não gosto do MasterChef. Aí ele falou assim, mas nós estamos patrocinando o seu trabalho e você vai, né? Aí Sei. eu falei, Tem tá que ir. bom. E eu fui e realmente achei incrível, por quê? Tudo tem esses dois lados, né? Então tem um alcance muito grande, então o que você fala é muito importante. Então, se a gente consegue trazer coisas importantes, temas importantes e mudar um pouco esse foco, né, de exclusão, né? Eu acho que você tem um alcance muito grande, né? Eu amo Madrid, enfim, sou apaixonada por aqui. Olha, o Felipe, eu acho que é Felipe o nome dele, ele, aproveitando que a gente está em tempos de confinamento e em casa, presos em casa, ele pergunta alguma dica sobre como podemos exercitar e aguçar em casa as nossas percepções sobre comida e arte. E o que você enxerga sobre o futuro da gastroperformance e se você está em algum projeto específico. Olha, eu estou num projeto muito lindo e muito bacana que chama-se Eu Mundo. É um projeto de um teatro-restaurante que mistura a performance e a comida, né, com refugiados. E esse trabalho a gente pretende ser um modelo de empresa social, né, que junta arte com comida. Então, agora a gente tem uma novidade maravilhosa para as pessoas do nosso grupo, porque a gente ganhou, vamos dizer assim, a possibilidade, né, de trabalhar numa casa maravilhosa em Higienópolis, com uma parceria com a Bibliaspa, né? Então, nós estamos muito contentes porque a gente estamos enxergando esse projeto ir para frente, né? E o coronavírus, obviamente, para todo mundo, né, que nessa área deu essa parada aqui, esse corte nos projetos, mas eu acho muito bom a gente aproveitar para entender o quanto somos privilegiados, né, porque a gente pode estar dentro de casa e isso é
uma inquietação, né? Você pensar nas pessoas que estão se expondo e numa situação complexa que a gente está vivendo, mas eu acho que, já que você está ajudando em casa, então eu estou aproveitando para pesquisar, ler, escrever e poder aprofundar mais, né? Tem uma pergunta aqui do Ítaro. Ele pergunta: a gastronomia expandida poderá se tornar comum? Você acha? Olha, eu acho que é o futuro. Eu acho que a gente a alta gastronomia não se sustenta, né? Quer dizer, as coisas elas vão, né, ser permeáveis, vão acontecer, né? Mas eu acredito numa gastronomia expandida no sentido de ter um trabalho mais importante, né, para o futuro da humanidade, né? Ou seja, o meu trabalho contribuir para isso. Então eu acho que tem sim futuro e eu acho que as pessoas têm que, né, se juntar e acreditar e criar propostas, criar, né? Eu acho que a gastronomia é um campo que tem uma quebra de paradigma muito espaçada no tempo, né? E eu acho que isso é uma das. Eu proponho isso como uma quebra de paradigma, enxergar a gastronomia de outra forma, já que ela vem, né, da nobreza, né, o pensamento teórico, a gastronomia que pensa, vamos dizer assim, vem, né, de Napoleão, né? Então você imagina. Ele está perguntando aqui também uma coisa que eu achei interessante, se você acredita que as pessoas estão aprendendo nessa situação atual. Aí eu vou aproveitar para perguntar para você, você está aprendendo alguma coisa? Você tem cozinhado mais, menos nesse tempo? Eu acho que a gente está aprendendo, sim. Eu acho que as pessoas que estão dando muitas opiniões, eu acho engraçado, porque a própria história diária nos derruba, né, nas nossas convicções, né? Ah, isso vai passar. Ah, isso não vai passar nunca. Ah, isso, como que vai acontecer? Né? Ou seja, estamos nessa live, né? Corona Constante. constante, e eu acho isso está sendo rico, porque a gente não prevê tanto, né? Então, e a insegurança é rica. Por que, que é rico a insegurança? Porque é algo global e é todo mundo junto, obviamente pobres e pessoas que estão mais suscetíveis, né? E é uma questão, mas eu acho que estamos aprendendo todos a ser mais humanos, eu acho, né? Está Mas, sendo obrigado a viver o momento, né? Sem é uma live constante, que nem se falou. A gente está sendo obrigado a viver o momento, um dia depois do outro, sem saber exatamente o que vai acontecer, né? então, você vê que eu acho interessante o empresariado brasileiro pensar nisso, né? Não sei o Sim. que vai acontecer. Não é uma coisa interessante? É uma coisa interessante, é uma mudança que eu acho que as pessoas começam a se colocar no lugar do outro, né? A alteridade. Eu acho que essa é a Uhum. palavra. Sim. Olha, o que a Lua está perguntando, a gastronomia expandida pode até ser comum, mas como pensamento crítico, isso está atrelado à evolução da sociedade como um todo nessa direção, ela coloca. Sim, o pensamento crítico ele é muito interessante porque a gastronomia é uma área, né, um campo do fazer e não do pensar. Não existe muito trabalho científico, né, acadêmico dentro dessa área, porque ela vem do fazer, né? Então, vindo do fazer, não existe o pensar, ele ficou em segundo plano, né? Então, apesar de você ter toda a materialidade que a arte tem, né, como materialidade mesmo, forma, cor, você não tem justamente nenhum pensamento que te determina a estética, né, da gastronomia, porque ela está ou ligada à religião, Uhum. né, ou à tradição cultural, ou a essa forma de enxergar a gastronomia contemporânea.
da alta comida. Então, só tem 3 formas, né? Então, eu proponho relacionar os 2 campos, né? Então, no meu trabalho, a Gastro-Performance propõe relacionar o pensamento crítico que existe no campo da arte Com ao a campo materialidade. da gastronomia. E aí sim, as crianças, né, o ensinamento, né, com crianças e tudo faz parte também. A gente no trabalho Comida e Cultura também a gente trouxe uma coisa, um elemento que você falou no início, que é trazer os biomas do Brasil para dentro das aulas, para as crianças conhecerem a biodiversidade que existe aqui. E aí justamente poder interagir com esses elementos que são da própria realidade delas e que elas nem sabem, né? É aquilo que você falou, entrou dentro de um restaurante que não sabe nem o que está acontecendo em torno, né? Quando você esteve em Israel. Exatamente. Então, eu acho Deixa eu que ver essa se... consciência é importante. Essa Desculpa. consciência é importante. Bom, várias pessoas aqui falando que você é uma mulher sensacional, que está com muita saudade de você, então depois eu acho que dá para você verificar aqui quem que te escreveu. Bom, acho que a gente já está no finalzinho. Primeira coisa, eu quero te agradecer muito a sua presença, dizer que o projeto Comida e Cultura ganhou muito nesse dia com você. Você é uma pessoa adorável, inteligentíssima, é um prazer enorme falar com você. A gente vai deixar à disposição essa entrevista para todo mundo que quiser ver no site comidaecultura.com, no nosso IGTV, no nosso canal do YouTube. Podem seguir a gente. E quem quiser saber mais do trabalho da Simone que não conhecia, tem gente perguntando aqui. No Instagram ela é @se-matar com 2 T's. E tem mais algum lugar onde as pessoas podem te acompanhar e te seguir, Simone? Olha, tem um YouTube que eu criei com o meu nome Simone Matter, né? Que tem alguns projetos de gastroperformance e tem gastroperformances.com, né? Agora eu estou fazendo um novo site, simonematter.com, que aí também as pessoas vão poder ver um pouco do que é. Mas então eu queria também agradecer vocês por justamente enxergar, né, ter essa iniciativa, né, do pensamento integrado da cultura com a comida, né? Então, parabéns e obrigada por me convidar. Imagina, obrigada a você pela presença. Deixa eu ver se tem alguém aqui querendo dizer mais alguma coisa. Bom, todo mundo agradecendo. E é isso, Simone. Eu vou te fazer uma última pergunta antes que a live feche. Simone Mata, você tem fome do quê? Olha, hoje de justiça social e integração, né? E consciência, eu acho que é isso mesmo. Consciência, eu acho que essa é a comida consciente da relação entre, da possibilidade da relação entre as disciplinas que vai nos trazer mais visão, né? Vai ampliar a nossa visão. Acho que é essa a minha fome. Isso aí, muito obrigada mesmo. Obrigada. Um beijão para você, um beijão para todos que assistiram a gente. Fiquem bem, saudáveis, comam bem, fiquem em casa até tudo isso passar. É isso mesmo. Obrigada, linda. Tchau, tchau. Beijo, beijo para todos. Beijo. Até mais. Tchau. Tchau.